Pai do Senhor, amados, estamos aqui novamente neste momento abençoado, um momento especial, onde nós estamos diante da palavra do Senhor. Aquilo que há de mais importante para as nossas vidas é a palavra de Deus, que, como diz a própria Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos traz as respostas que muitas vezes nós estamos buscando. E hoje eu desejo que você abra o seu coração. Abra o coração para a palavra de Deus. Não apenas ouça a mim. Não é o desejo do Senhor, não é o desejo do Espírito Santo que você apenas ouça a palavra de Deus, mas que ela faça valer a pena na sua vida. Que ela gere a transformação necessária. E para isso, você tem que ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Amém? Entenda o que o Espírito Santo tem para você nesta manhã. Em nome de Jesus. Desde já eu coloco à disposição as redes sociais, elas estão aí no site. Precisando de uma oração, precisando de um conselho, precisando de uma direção. Fale conosco. Amém? Nós somos da Igreja Cristo Resposta e nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para estar com você. Amém? Hoje a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração está em Mateus 20. É uma parábola que Jesus falou e eu vou lê-la de maneira integral. Amém? Ela é um pouco longa, mas ela traz um ensinamento muito profundo, um ensinamento muito tremendo. E que você ouça essa palavra de maneira que você a receba e pratique. É para você, muitas vezes está cansado, está descrente, desestimulado. Para você que diz, olha, acho que para mim não dá mais, não dá, já foi, passou o tempo. Amém? Então, ouça o que o Espírito Santo tem para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na minha vinha? Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, eles responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Quando a gente lê essa parábola, né, que foi ensinada por Jesus, a gente pensa assim, realmente, poxa, aquele ficou o dia inteiro trabalhando.
ele foi chamado no início do dia e foi-lhe prometido 1 denário para trabalhar o dia inteiro. E aí, aquele proprietário foi, durante o dia, chamando outras pessoas e colocando na vinha para trabalhar, independente do horário, né? Saiu às 9 horas, depois diz que ele saiu ao meio-dia, às 3 horas da tarde e, por último, às 5 da tarde. E nos demais ele não disse, na parábola, quanto ele pagaria. Ele disse, vai, né, trabalhar na minha vinha. E a gente pensa, poxa, na hora de pagar, ele chamou aqueles que chegaram por último, ou seja, o das 5 horas da tarde foram os que chegaram por último. Considerando, assim, um trabalho, né, normal aqui, por volta das 6 horas, 18 horas, está se encerrando todo o expediente. Então, aquela pessoa ficou 1 hora trabalhando. E foi o primeiro a ser chamado para receber. E além de ter sido o primeiro a ser chamado, ainda recebeu o mesmo valor daquele que chegou às 7 horas da manhã. Aí a gente pensa, poxa, realmente, né? Eles estavam se queixando, mas não tá tão fora assim, né? De questão o que eles estavam falando. Mas sabe, amados, se você inverter o texto, né? Olhar o texto de trás para frente, você consegue perceber algo nesse texto que mostra, né, como que Deus age nas nossas vidas, como que Deus olha, né, para nós, olhando o nosso coração, olhando as nossas motivações, né, e não olha para nós pelo que nós fazemos, o tanto que nós trabalhamos. Não, Deus olha as nossas vidas dentro do nosso coração. O que nós estamos pensando, o que o nosso coração revela, por que estamos fazendo aquilo? Qual é a nossa motivação? E essa parábola mostra muito isso. Porque vamos aí considerar que você vai chamar uma pessoa para trabalhar na sua casa, tá? Vamos colocar isso numa situação mais atual aqui. Você chama uma pessoa e diz, olha, vem trabalhar na minha casa amanhã, eu tô precisando de alguém. Eu vou pagar para você o salário de um dia de trabalho, tá bom? A pessoa, poxa, o que você acha? A pessoa tá precisando do dinheiro. E o horário de começar o expediente às 7 horas da manhã, é lógico que aquela pessoa fala, eu vou ganhar o expediente, né? Ela me prometeu me dar um expediente, me dar o dia de trabalho. Então, assim, a certeza que aquela pessoa tinha é que ela iria receber o valor integral por aquele dia. Então, assim, ela não pensou, poxa, eu vou trabalhar, será que ele vai me pagar? Não. Até a própria parábola já dizia quanto que ele combinou. Vou te pagar 1 denário. Então, a pessoa falou, vai lá trabalhar na minha casa amanhã, eu vou te pagar a diária integral pelo seu dia de trabalho. Aí depois diz o texto que ele chega às 9 horas da manhã. E você chega por uma pessoa, por exemplo, às 9 horas da manhã e diz para ela, olha, vai lá trabalhar na minha casa. Hoje eu tô precisando. Eu creio que, né, a pessoa deve ter ficado na dúvida. Poxa, eu vou chegar às 9 horas da manhã, né? Já não é mais 7 horas, mas tá bom, 9 horas da manhã tá valendo, né? Mas aí ela chega para aquele meio-dia. Vai lá na minha casa trabalhar? Aquela pessoa para e pensa, poxa, eu vou ganhar, começando meio-dia, meio expediente, né? Vamos considerar aí uma diária de R$ 180, a pessoa vai ganhar R$ 90. Aí ela para, faz os cálculos dela e fala, ah, tá legal, ainda tá bom, ainda tá valendo, né? Chegar ao meio-dia, meio expediente. Mas aí depois não parou aí. A parábola diz que teve 3 horas da tarde e teve 5 horas da tarde. Amados, pare e pensa. Inverte um pouquinho essa situação. Por mais que pareça, né, que ele começou chamando os últimos e pagando o mesmo valor, pareceu um pouco injusto, mas olha de maneira diferente. Aquela pessoa que foi chamada por último, às 5 horas da tarde, o que ela pensou quando ela foi chamada? O que estava valendo ali naquele momento? Pare e pensa, você chama uma pessoa às 5 horas da tarde para trabalhar na tua casa, sendo que ela 6 horas da tarde acaba tudo. Quantas pessoas
vão realmente dizer eu vou. Você encontra ela na rua, desocupada, e fala, olha, você quer ir lá na minha casa trabalhar hoje? São 5 horas da tarde. A pessoa deve parar e pensar, mas peraí, 1 hora de serviço? Quanto eu vou ganhar? Não vai valer a pena. O que eu vou fazer lá? Não, 1 hora de serviço ela vai me pagar nada. Não vai valer nem o transporte, o valor do transporte para eu chegar lá. Nem o que eu vou gastar. Não vai suprir. Vai me dar um lucro muito pequeno. E não aceita. A maioria das pessoas, se você chegar e convidar ela para fazer um trabalho às 5 horas da tarde, a maioria, com um pensamento totalmente natural, ela vai dizer, não, eu não vou. Vamos combinar para amanhã. Porque ela vai pensar, não vai valer a pena. O que eu vou ganhar com isso? Quanto ele vai me pagar por isso? Eu nem sei quanto ele vai me pagar, ele não falou. Eu não vou. Não quero. Ah, não vai dar, não. E vai falar para a pessoa, não, eu não vou, obrigada. Amanhã, se quiser, eu vou. A maioria ia responder isso. Mas o texto diz que mesmo das 3 horas da tarde, como das 5 horas da tarde, eles foram trabalhar. Sem saber quanto iam ganhar. Sem saber se valeria a pena. Sem saber se aquele proprietário não ia só usar a vida deles. Ó, chegou aqui, ó, você tem que ir ali para fazer ali, ó, na vinha. Ó, muito obrigada aí, ó. Eu vou te pagar R$10 pelo que você fez. Poxa, não dá para a pessoa às vezes pagar nem o transporte para ela voltar para sua casa. Então, sabe, é isso que o Senhor viu. É isso que o Senhor viu. Sabe, a entrega do coração daquela pessoa. É isso que estava sendo explicado na parábola. Ela não sabia quanto ela ia ganhar. Ela não sabia se valia a pena. Ela não sabia o que ela ia fazer. Ela não sabia se era um serviço muito pesado ou um serviço bem tranquilo. Ela não sabia nada. Mas ela escolheu ir. Ela escolheu ir. Então, se você parar para pensar, o que foi chamado às 5 horas da tarde, ele tem mais honra do que aquele que começou desde o primeiro horário. Porque aquele que começou desde o primeiro horário, ele sabia quanto ele ia ganhar, porque o proprietário falou, eu vou te dar 1 denário. Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia o horário que ele ia chegar e o horário que ele ia terminar. Então a motivação do coração dele é o seguinte, eu vou receber o meu 1 denário, eu vou passar o dia inteiro aqui, mas eu vou receber. Já o último que foi chamado não sabia de nada, mas ele escolheu acreditar, escolheu ir, escolheu se render àquela proposta, sem buscar nenhum tipo de privilégio, sem saber nenhum tipo de privilégio que ele receberia. Ele simplesmente disse, eu vou, e ele foi. Então, quando o proprietário viu, e ele começou a inverter, chamar os últimos, por quê? Porque os últimos, a probabilidade deles aceitarem era muito menor. E mesmo com uma baixa probabilidade de aceitar, e mesmo sem saber o que eles iriam receber em troca, eles escolheram ir. Então a honra que aquelas pessoas tiveram ao proprietário foi muito maior do que aqueles que foram chamados primeiro. E aquela pessoa simplesmente se entregou a um chamado, sem saber de nada. Então, quando foi pagar, o proprietário disse, olha, começa por aqueles últimos lá, porque aqueles, eu sei que a motivação deles era real, era uma motivação verdadeira. Eles se entregaram à minha proposta, eles se renderam ao meu chamado que eu fui chamar, sem se preocupar com nada. Então, amados, às vezes você está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Está passando por um momento muito difícil na sua vida. E o Senhor tem te chamado. Mas você está falando, não vale mais a pena. Já está tarde.
Não dá para mim. Ou você já teve um chamado e você parou o chamado e falou, agora não dá mais para voltar. Ou você se acha já numa idade onde você diz, não, eu não tenho mais nada. Não, Deus tem pessoas mais jovens para chamar. Não, não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que não importa a idade, não importa o tanto que você parou o seu propósito, que muitas vezes ele está atrasado, ou você entrou no propósito e abandonou esse propósito. Não, o que o Senhor vai ver é o seu coração, é a motivação do seu coração. Você vai escolher o chamado, independente de qual seja o chamado, do que você vai receber em troca, do que você vai fazer. É esse o coração que o Senhor busca. É esse o coração que o Senhor está buscando neste tempo. É este o coração que o Senhor deseja para os filhos dele, para a igreja. Que você entenda que o Senhor tem um chamado para a sua vida, que Ele te escolheu, mas que você só precisa dizer, sim, eu vou, sem se preocupar com nada mais. Só ir, só aceite aquilo que Ele tem proposto para você. Não depende de mais nada, não olhe para mais nada. Ah, eu acho que eu tô velho, eu acho que já deu, eu acho que já foi. Ah, é muito difícil, eu não consigo. Não, seja como esses homens. Às 5 horas da tarde foram chamados para trabalhar numa vinha e simplesmente dizer, ah, eles foram. Eles foram. Só vá. Não procure entender nada. Não procure colocar o seu pensamento. Apenas aceite o que o Senhor tem te chamado. Não existe tempo, idade. Não existe. Não coloque esse tipo de empecilho porque o Senhor não coloca. E o Senhor, Ele vai olhar para o seu coração, para a disposição do seu coração, para a disposição do seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui para a tua vontade, eis-me aqui. E como diz e termina a parábola, dizendo que, diz aqui, não tenho direito de fazer com meu dinheiro o que quero? Ou você está com inveja porque sou generoso? Às vezes vai ter gente que já vai estar no chamado faz tempo e vai ver que você que chegou por último está recebendo o mesmo galardão, está recebendo as mesmas bênçãos. E essas pessoas muitas vezes vão dizer, nossa, mas eu estou aqui há tantos anos. Mas às vezes o seu coração, daqueles que estão ali há tantos anos, é um coração que só está tendo comunhão com o Senhor por causa do trabalho. Está fazendo do relacionamento com o Senhor e do propósito com o Senhor um trabalho. Um trabalho onde ele pensa, poxa, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou ganhar um galardão, eu vou ganhar uma coroa. Às vezes ele está lá há tanto tempo. E aí chega aquele últimozinho lá, que estava lá, que você não dava nada por ele, e ele chega, mas o coração dele vem puro. O coração dele vem simples. O coração dele vem porque ele acreditou no Senhor. Ele acreditou nas palavras do Senhor. Ele acreditou no que o Senhor falou. Ele se rendeu ao que o Senhor falou. Ele vem tão purinho. Ele vem como uma criança que diz, eu vou. Aqui eu não vou ficar, eu vou. Sem pensar em nada, ele larga tudo. Ele larga a vida dele, a história dele. Ele larga, como diz na Bíblia, ele cego, largou a capa, a única coisa que ele tinha. Ele larga a única coisa que ele tem e ele vai.
sem pensar, sem analisar. E diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, amado, amada, busque ao Senhor, entregue sua vida a Ele, entregue o propósito. Não importa a tua idade, se você está cansado, não sei como você está, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tribulação que você está vivendo. Mas eu sei que para todos o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado. Entre nele, busque o Senhor, busque Ele. Amém? Agora vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu apresento cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo neste momento. Eu peço que essa palavra, Senhor, tenha entrado em lugares profundos, tenha gerado, Senhor, um despertar para o teu chamado, para o teu propósito. Que essa palavra venha com uma unção, Senhor, de renovo, de restauração, que ela quebre julgos, Pai, e pensamentos que têm impedido, Senhor, pessoas a entrar no teu propósito, que ela quebre enganos, sofismas, que ela quebre, Senhor, as barreiras e fortalezas, Pai, que têm impedido pessoas de viver o teu chamado, a tua vontade, o teu propósito. Que essa palavra venha com uma unção tão forte, tão poderosa, que para pessoas terminarão de ouvir e dirão: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer, não sei para que o Senhor está me chamando. Eu não sei se eu estou no tempo, já passou o tempo, mas não, eu aceito que o Senhor está me chamando e eis-me aqui. Eu desejo a Ti, eu desejo a Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Papai, fortaleça aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que sofreu tantas tribulações, tantos problemas, que está angustiado, está vivendo um tempo de prostração até mesmo, mas em nome de Jesus que essa palavra venha, levante essa pessoa, acalme o coração dela, traga paz na sua alma, no seu espírito, traga um renovo de dentro para fora, um poder sobrenatural do teu Espírito Santo alcance essa pessoa e levante ela de maneira sobrenatural. Que almas e almas e almas sejam alcançadas pela vida dela. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, querido Espírito Santo, faz a obra, Pai, faz a obra, Senhor. Convença cada um desta palavra, convença cada um desta palavra, que a cada um que vai ouvir, e ainda que ouvirá, Senhor, faz a obra em cada coração, despedaça esse jugo, despedaça, Senhor, essas fortalezas, que tristeza vai embora, que angústia vai embora, em nome de Jesus, que pessoas que estão vivendo um tempo, que estão dizendo: não, não dá mais para mim, não, eu não consigo, que está sofrendo, que está triste, Espírito Santo, vem tocando, Espírito Santo, vem tocando, da cabeça aos pés, vem trazendo um bálsamo de alegria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo por este momento, meu Pai, eu te engrandeço, eu te adoro, eu te exalto, a Ti, somente a Ti, toda a glória e toda a honra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Glória a Deus por mais esse momento, por mais esse maná. Que você, se for possível, compartilhe, envie a outros e até o próximo maná. Amanhã ao meio-dia teremos mais um homem, uma mulher de Deus aqui conosco.
Amém? Um abraço e paz do Senhor.